Olá, me chamo Fernanda. Hoje tenho 34 anos de idade. Eu moro na cidade de São Paulo há 10 anos. E me mudei para cá aos 24 anos para trabalhar em um escritório bem reconhecido. O que vou contar aqui foi algo que me aconteceu 10 dias após a minha chegada na cidade. Para deixar claro, eu não acreditava no sobrenatural. Mesmo com várias pessoas da minha família sendo médium, eu só acreditava no que eu vejo. Pelo menos era assim antes. Mas hoje, eu acredito mesmo que eu não veja. Bem, nesse dia, eu estava trabalhando em meu escritório. Mas naquela noite, eu sairia mais cedo. Porém, o meu chefe me deu mais alguns trabalhos para fazer. Perguntei a ele se não podia fazer no outro dia, porque assim iria ficar tarde para ir embora. Mas ele disse que precisava dos papéis bem cedo no dia seguinte, pelo menos a metade deles. Bem, sem escolha, eu fiquei ali para fazer o trabalho bem rápido, mas mesmo assim ficou muito tarde para ir embora. E quando eu terminei, já eram 11 horas da noite. Eu fiquei preocupada com aquilo, porque é perigoso andar a pé na cidade àquele horário. Principalmente aquele bairro que era muito pouco movimentado. Bem, eu sou muito medrosa com tudo. Então, andar naquele horário, e ainda mais sozinha, era muito desconfortável. Cheguei em uma rua que é um pouco escura. Então, eu comecei a andar mais rápido. E fiquei extremamente assustada com a escuridão. Em certo ponto da rua, os postes começaram a ficar piscando a luz. Aquela luz amarelada era bem fraca, mas iluminava um pouco. Perto do poste, tem um beco que não era iluminado direito, mas pude ver uma coisa grande ali no escuro. Bem, não era muito alto e parecia estar abaixada. Eu estava com muito medo, mas fui passando devagar. E olhando para o beco de canto de olho, eu vi aquilo abrir os olhos. Eram amarelos e refletiam a pouca luz do poste. O medo correu a minha espinha e apressei o passo. E andando sem parar, eu pude ouvir algo ensurdecedor. Era um uivo muito alto vindo de trás de mim. As luzes das casas foram acendendo uma a uma. E quando olhei para trás, eu pude ver algo horrível. Era um bicho horrendo, parecia um cachorro. Porém, era muito grande, tão grande quanto um cavalo. Era magro e tinha pelos até a cintura. E a sua traseira era pelada. Os dentes que saíam de sua boca eram grandes e tortos. E o vento que vinha de sua direção trazia um fedor de cachorro molhado e podre. Aquilo olhava para mim com muita raiva. A sua fúria era tanta que chegava a escorrer saliva de sua boca. E como se não pudesse piorar, aquela coisa foi ficando de pé. E em passos lentos foi vindo em minha direção, até chegar a uns 10 metros de distância de mim. E eu estava totalmente apavorada e paralisada. Ouvi um ranger de porta de ferro se abrindo e alguém gritando: "Corre, moça!" Eu me virei e havia 3 casas abertas.
e algumas pessoas na porta de casa. Corri para a casa mais perto de onde eu estava. E ali na porta da casa havia um casal. O homem estava segurando uma arma em sua mão. Ele era um policial militar. Apontou a arma para aquela criatura e atirou. Com o susto dos disparos, eu gritei de medo. No momento do tiro, a criatura uivou novamente, só que muito mais alto do que da outra vez. A mulher que estava ali me puxou para dentro da casa. O homem fechou a porta e a trancou bem rápido. Neste momento, achei que tudo havia acabado, mas a coisa veio correndo com tanta força que o chão parecia tremer. A criatura, em uma velocidade incrível, se chocou contra a porta. E como a mesma era de ferro, fez um barulho enorme. Aquela fera investia contra a porta com suas garras. E posso jurar para vocês que aquelas garras eram tão afiadas que penetravam no ferro. O homem atirou novamente varando a porta e atingindo aquela coisa que grunhiu de raiva. Mas aquilo não desistia e continuava batendo contra a porta. A mulher começou a rezar, enquanto aquele homem pegava uma caixa na gaveta. Eu, assustada, só conseguia olhar o que eles faziam. O homem abriu a caixa e a colocou no chão. Pegou mais munição e recarregou a sua arma. Enquanto isso, a criatura continuava socando a porta sem dó nem piedade. O policial, após carregar o tambor do revólver, mirou e atirou em direção à porta. A casa estava na mais completa escuridão, e a cada disparo, toda a sala era iluminada. E depois de atirar 6 vezes, aquela coisa soltou um grito misturado com uivo e caiu no chão. Depois se levantou e saiu correndo. O policial saiu para ver se aquela coisa ainda estava do lado de fora, mas não viu nada. A mulher pegou um pouco de água com açúcar e me deu. Enquanto o policial, que era marido dela, conversava com os vizinhos para acalmá-los. Perguntei à mulher se aquilo era um lobisomem. Ela disse que sim, e que aquele ser vivia atormentando o bairro há muito tempo. Ela também dizia que não foi a primeira vez que o seu marido se deparou com um lobisomem. Ele, sabendo que a sua arma nunca foi eficaz contra a criatura, decidiu mandar fazer algumas balas de prata. Porém, ele também não sabia se a prata iria funcionar, pois ele não era caçador de lobisomem. E só decidiu fazer as balas de prata para tentar a sorte. Pois, segundo a lenda, a prata é muito eficaz contra lobisomens. Os vizinhos dali são muito caridosos. E quando essa criatura aparece, todos ficam preocupados uns com os outros e saem para fora de suas casas para ajudar quem quer que precise. Perguntei à dona se eles não tinham medo da criatura, e ela respondeu que ninguém tinha medo por serem criados no interior, e também por não ser a primeira vez que se deparam com a criatura. Ela também disse que estava suspeitando de um homem que se mudou para a rua de cima há 2 meses atrás, e que o seu marido e outros policiais estão fazendo uma investigação. Porém, depois da criatura levar 6 tiros, na manhã seguinte,
todos ali saberiam se era ele mesmo o lobisomem. A vida naquela rua se tornou muito tensa desde que aquele homem se mudou para lá. Aquela dona se apresentou como Maria e disse que estava muito tarde para que eu fosse embora e me convidou para dormir ali. Aceitei o convite, pois não iria sair lá fora com aquela coisa solta. Em seguida, o marido dela retornou, com a mão direita doendo muito. Dizia ele que foi pela pressão da arma. Sua esposa lhe enfaixou o pulso e colocou a comprensa de gelo. Ele se sentou em uma poltrona e disse que iria passar a noite vigiando a porta, pois lobisomens são vingativos, pois quando ele marca a vítima, ele volta ao local para terminar o que começou. Antes de me retirar da sala e ir para o quarto, eu perguntei ele se aquelas balas eram de pratas. E ele disse que não, pois dias atrás, quando foi testar as balas de prata, elas não haviam funcionado muito bem. Pois segundo ele, balas de prata têm um alcance muito menor e são pouco eficazes. Mas ainda assim, ele teria a oportunidade de testá-la na criatura, mesmo não sabendo se funcionaria. Me deitei na cama e fiquei pensando naquilo, e logo adormeci. Acordei com os vizinhos conversando do lado de fora da casa. Me levantei, arrumei a cama e saí para ver o que estava acontecendo. Ao abrir a porta do quarto, a mulher que estava passando para a cozinha me chamou para tomar um café. Aceitei o convite e perguntei o que estava acontecendo lá fora. Ela respondeu que o homem que todos suspeitavam que era o lobisomem foi parar no hospital. E dali para frente, o seu marido, que era policial, cuidaria do caso. Ela me serviu café com bolo e pão de queijo. E nós duas ficamos ali conversando. Olhei a hora e já eram 6 da manhã. E como eu pegava serviço bem cedo, não dava tempo de ir para casa e seguir para o trabalho. Então, liguei para o meu chefe e disse que estava doente e que o meu colega iria terminar o trabalho para mim. Depois do café, eu fiquei ali mais um pouco conversando com a dona. E depois disso, fui embora para casa. Bem, já se fazem alguns anos desde o ocorrido. Aquele homem que virava bicho recebeu alta no mesmo dia. Porém, no dia seguinte, ele foi encontrado morto em sua casa. Todos ali sabem que foi queima de arquivo, mas ninguém sabe ao certo quem foi o mandante do crime. A dona Maria e eu nos tornamos amigas, e de vez em quando eu vou na casa dela. O seu marido, que era cadete da polícia militar, foi promovido a tenente. E ele e os seus homens sabem que essa criatura é real. E por isso ele treina todo o seu batalhão, caso algum policial se depare com essa criatura. E caso isso aconteça, todos ali estarão bem treinados. Boa noite.